Olá, meu nome é Fabiana Aparecida Pereira, sou aluna de Engenharia Química da Universidade Federal de Itajubá e fui orientada pelo professor Hugo Peranzini em minha pesquisa sobre o estudo da cinética de secagem de biomassa para aplicações de bioenergia. Objetivo da pesquisa: a biomassa é uma importante fonte de energia renovável devido à sua disponibilidade, baixo custo e variedade e pode ser convertida em combustível. O Brasil se destaca como um dos maiores produtores mundiais de laranja. O processamento da fruta gera grandes quantidades de resíduos, pois cerca de 50% da fruta processada torna-se resíduo, composto de cascas, sementes e resíduos de membrana. Porém, esses resíduos apresentam elevada umidade, em torno de 85% em base úmida. Assim, é necessário a etapa de secagem para reduzir a quantidade de água no material e obter maior eficiência energética na conversão termoquímica. O objetivo deste trabalho foi estudar a cinética de secagem do bagaço de laranja. Metodologia: os experimentos de secagem foram realizados em um secador de túnel de leito fixo e camada delgada presente no laboratório de sistema particulado da Unifem. A figura 1 apresenta o esquema do equipamento. A secagem ocorre pela passagem de ar perpendicular à amostra. A amostra utilizada em cada teste foi o bagaço de laranja processado em casa. Para a realização dos experimentos, foi utilizado um planejamento experimental com três variáveis independentes: temperatura do ar, velocidade do ar e espessura do material, tendo como variável resposta a umidade do bagaço de laranja e o tempo. O procedimento consistiu em obter a massa da amostra em intervalo de tempo de 10 minutos. A curva da secagem foi determinada pela umidade dimensional em base seca em relação ao tempo. Influência da temperatura na cinética de secagem. A figura 2 mostra o comportamento da umidade, considerando a velocidade e espessura fixa, mas variando a temperatura. Desse modo, foi possível observar que o menor tempo de secagem ocorre para a temperatura maior, indicando que ocorreu uma maior evaporação de água nessa condição, conforme o esperado. Isso ocorre porque a elevação da temperatura contribui para o aumento da agitação das moléculas, intensificando a transferência de massa. Influência da velocidade na cinética de secagem. A figura 3 mostra o comportamento da umidade, considerando a temperatura e a espessura fixa, mas variando a velocidade do escoamento do ar. Pode-se visualizar que na menor velocidade o tempo de secagem foi maior. Como a secagem ocorre pela passagem de ar perpendicular à amostra, o ar quente tem que se difundir através da camada limite, presente na superfície do material. Logo, se a velocidade é alta, a espessura da camada limite e a resistência para a remoção da umidade são menores, e a transferência de massa e calor é alta. Influência da espessura na cinética de secagem. A figura 4 indica o comportamento da umidade, variando apenas a espessura do material. Identificou que para espessura menores o tempo de secagem é menor. A secagem é caracterizada por uma fase inicial na qual a perda da umidade acontece rapidamente. Isso ocorre pois a superfície do material apresenta água livre, que é eliminada com facilidade. Assim, a transferência de massa ocorre sem que haja interferência da amostra. Já na fase intermediária e final da secagem, a remoção da umidade ocorre de forma mais lenta, pois toda a umidade da superfície já foi retirada. Assim, a umidade presente no interior do sólido, entre os poros, migra para a superfície, dificultando a transferência de massa devido à resistência imposta à difusão de água pela estrutura do sólido. Para espessura menor, a difusão da água é facilitada. Conclusão: os experimentos de secagem mostraram que a temperatura do ar, velocidade do ar e espessura do material influenciam no processo. Em estudos futuros, os resultados obtidos serão utilizados para estimar o tempo de secagem que será utilizado no projeto secador industrial a fim de verificar a viabilidade técnica e econômica da secagem do resíduo de laranja para aplicações de energias renováveis. Essas são algumas referências utilizadas e muito obrigada!